Olá, bem-vindo ao Ação e Cidadania, o programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. Hoje nós vamos conhecer o projeto Guri, que transforma a vida de jovens e crianças por meio da música. Para falar sobre esse trabalho, eu recebo a Alessandra Costa, diretora executiva do projeto. Bem-vinda. Obrigada, Marina. E eu também recebo aqui o Michel Vicentini, supervisor educacional da Regional de Jundiaí. Obrigada pela presença, Michel. Olha, eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Começar o programa, então, sabendo mais sobre o que é esse projeto, como nasceu, quando nasceu. Bom, o Projeto Guri existe desde 1995. Então, esse ano nós comemoramos o 21º aniversário. Já é um projeto antigo, né? É raro, acho que ter uma política pública tão longeva e que se mantém com o mesmo nome e com um resultado muito bom, inegavelmente bom, né? Então, começou em 1995 muito pequeno, com um polo de ensino, que era na Oficina Cultural Amácio Mazzaropi. Logo em seguida, foi feita a parceria com a FEBEM, na época a FEBEM, atualmente é a Fundação Casa. Então, nós abrimos também polos de ensino dentro de centros de internação da Fundação Casa. E, desde então, o projeto veio crescendo e, em 2004, ele passou a ser gerido, então, por uma organização social de cultura, que é a Associação Amigos do Projeto Guri. Ele nasce dentro do governo, da Secretaria de Estado da Cultura, continua sendo uma política pública, mas desde 2004 é gerido por meio dessa parceria com a Organização Social de Cultura. Legal. E quais são os trabalhos realizados pelo projeto? Bom, o projeto ensina música gratuitamente para alunos entre 6 e 18 anos, na grande maioria dos polos, e na Fundação Casa se vai até os 21 anos. A gente ensina quase todo tipo de instrumento, instrumentos de orquestra, instrumentos populares, tem viola caipira, acordeon, cavaco, bandolim, instrumentos mais tradicionais, e de orquestra quase todos, com exceção do fagote, que a gente vai começar a ensinar, tem planos para começar a ensinar a partir do ano que vem. Legal. Agora, vocês são responsáveis por uma aproximação desses jovens de instrumentos que, de repente, eles nunca tinham ouvido falar, né? Possibilitam essa troca, né? Como é que é isso? Bom, interessante do projeto é não só que os alunos podem ter contato com a música pela primeira vez, mas que muitas vezes dentro dos municípios onde a gente atua, nós estamos em municípios muito pequenos do estado, atualmente em 304 municípios, né? E muitas vezes nesses municípios não tem outras atividades culturais que são oferecidas gratuitamente para a população, de nenhum tipo. Então, não só é o único contato com a música, como muitas vezes é o único contato que tem com atividades culturais em geral, né? A forma que a gente usa de ensino, que é o ensino coletivo, também é muito propícia para que eles façam novos amigos e se sintam ali num ambiente seguro, protegido, que muitas vezes é um pouco diferente do ambiente escolar, né, onde nem sempre as relações são tão legais. Então, eles vão para o projeto porque eles querem, porque eles escolhem. E uma das grandes vantagens, além de aprender essa nova linguagem que é a música, é a questão da socialização. Então, eles constroem ali amizades que eles vão levar para a vida inteira. Legal. Michel, como foi que você se aproximou desse projeto? Uma história bem interessante. Eu participava de um encontro de coros, com coros de um município do interior chamado Araçariguama, né? E esse encontro foi promovido pelo Projeto Guri, na região Sorocaba, na cidade de Mairinque, pertinho aqui de Sorocaba. E após o encontro, a supervisora da época, a Laura, ela falou, olha, você conhece o Guri? Eu já conhecia porque tinha alguns amigos que participavam, Marcos Caldeira, que trabalhava na sede na época, enfim. Eu falei, olha, eu quero sim, gostaria. Houve uma entrevista, uma banca, e eu assumi 2 polos como educador de canto coral, que é o Polo Piedade, na região Sorocaba, e o Polo Mairinque. Foi uma experiência incrível, porque eu buscava uma instituição que abrisse um horizonte para um educador musical, mas com uma profundidade artística, né, e com uma segurança institucional que eu não encontrava em outro projeto. Assim. Eu trabalhava em municípios ou projetos sociais da região onde eu moro, e no Guri encontrei isso. Qual que é o diferencial do projeto Guri para esses outros projetos, por exemplo, que você falou aqui? Bom, primeiro é longevidade, né? Então, 21 anos esse ano. Tem história. Tem história demais. Então, tem muita música, muito som atrás, né, desse trabalho.
A profundidade institucional que existe no Guri. Então, eu hoje estou como supervisor de uma regional, né, na área de canto coral, teclado, fundamentos, iniciação, é uma série de elementos para supervisão. Né? E existe uma profundidade, um apoio, uma rede que sustenta o projeto, tanto na questão educacional, na questão social, na questão artística. Então, ele amarra todos nós, não tem um nó solto. Né? Então, isso para a gente, enquanto profissional da música, da arte educador, da educação, isso é incrível. Né? O Guri, para mim, é um grande exemplo de gestão educacional. Que legal. Né? Gestão cultural, gestão social, enfim, está abrangendo diversos elementos. Isso que me cativou e que me fez permanecer no Guri. Eu fiquei um tempo fora, fiquei 6 meses para terminar o mestrado, mas eu não hesitei em voltar. Eu pedi para voltar, assim, pelo amor de Deus, me vontade de volta. Foi assim, isso para quem trabalha com arte e educação no Brasil, precisa de um projeto como o Guri. E precisa ter essa paixão que você tem. Quem trabalha com arte e educação precisa ter isso, né? Para poder passar como é o seu dia a dia com essa garotada, como é que é essa troca de experiência? Tem que ter empatia né, em todo momento. Né? E cada dia é uma construção de uma história. Né? Então, hoje, eu tenho a oportunidade de viajar por 31 polos, né, numa regional. Imagine no estado de São Paulo inteiro, né, nessas 300 cidades, é algo assim, cada cidade tem uma história, né, tem uma busca diferente, como a Sandra falou. Tem cidade que o Guri é a única oportunidade de acesso à música, ou acesso à cultura, ou alguma atividade extra classe, extracurricular que a criança tem. Né? Então, viver essa história cada dia é interessante. Né? Você chega no município e você apresenta uma possibilidade de sonhos, né? Sonhos musicais, Isso sonhos incrível, artísticos, né? de futuro. Né? Até eu brinco hoje dentro do próprio Guri, o Guri já é sustentável. Porque a equipe de trabalho, muitos da equipe de trabalho do Guri são frutos do projeto Guri. Que legal. Né? Eu tenho uma irmã, minha irmã hoje vive da música, começou no Guri. Né? Então, isso é uma alegria para a gente, porque a gente busca a relação da inclusão social, do acesso à música, à arte, mas também a questão de sustentabilidade do próprio indivíduo, da projeção de trabalho. E você vê esse música. amadurecimento, né? Que tem algumas pessoas que não vão se tornar profissionais, mas tem outras joias Claro, que você encontra ali dentro, né? E mesmo os que não se profissionalizam, carregam aquela experiência para o resto da vida, resto da né? vida. Anteontem mesmo eu estava lendo um depoimento nas redes sociais de uma ex-aluna, porque nesse momento a gente está fazendo uma pesquisa com ex-alunos, né, nas redes sociais, para saber para onde eles foram, quem eles são. E ela dizia, eu sou designer gráfica, mas o Guri mudou minha vida. Ela pôs em caps lock, assim, sabe? E a gente tem depoimentos como esse o tempo todo, né? Então, é claro que nem todos vão virar músicos, porque a gente tem, só no interior litoral, quase 37 mil alunos por ano. Né? Imagina se todos eles virassem músicos, né? Mas mesmo os que não viram, levam a música com eles, continuam praticando, continuam tocando. E os que não continuam tocando não esquecem jamais. E a música traz outros ensinamentos também, né? Sim. Ela traz essa questão da responsabilidade, de trabalhar em grupo também, sim, claro. Né? Cultura, enfim. Agora, eu queria entender, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês nos polos da Fundação Casa, aqui em São Paulo. Cerca de 13, 14 polos, né? No total, no estado, são 58 polos. A gente tem o maior número de polos da Fundação aqui em São Paulo. Bom, o trabalho na Fundação Casa ele é um pouquinho diferente dos outros polos, porque tem uma grande circulação, né? Os meninos eles não ficam durante muito tempo, uma rotatividade grande. Então, a gente faz o curso em ciclos de 2 ou 3 meses e se eles ficam mais do que isso, eles podem repetir ou acumular esses ciclos ao longo do período que eles ficam lá. Os instrumentos também são diferentes. Na Fundação Casa, a gente só ensina coral, violão e percussão, porque tem uma resposta mais rápida e eles não se sentem frustrados. Se você pega um instrumento de sopro ou de cordas de arco, por exemplo, precisa de mais tempo para ter. E é importante que eles tenham um resultado mais imediato para que não desistam, né? Não fiquem desestimulados. Agora, o perfil dos educadores que trabalham na Fundação Casa é bastante diferente. Eu diria que é a equipe mais comprometida que a gente tem, porque é claro que trabalhar lá
exige dos profissionais uma outra formação, uma outra abordagem com os alunos. Enfim, são outras características que esses educadores têm que ter. Então, uma equipe muito, muito comprometida que a gente tem dentro do Guri. Quais são os desafios de trabalhar com essas crianças, esses jovens? Bom, eles estão... a gente trabalha nos centros de internação provisória e centros de internação, né? E é claro que eles estão numa situação de confinamento. Então, isso por si só, eu acho que gera nos alunos ali um outro estado ali de... a presença, às vezes, tem uma certa resistência no começo, tem sempre uma primeira fase em que eles precisam adquirir a confiança, né? Os educadores precisam adquirir a confiança dos alunos, tem sempre uma certa desconfiança, então exige ali uma maturidade emocional deles para vencer essa primeira resistência, né? Às vezes eles acham que tem coisa que é chata de fazer, isso eu não quero, isso é um mico, isso não sei o quê. Então, mas é muito lindo, porque quando você vê quando eles começam a se abrir assim, né? Eu acho que os meninos e meninas que estão lá dentro e que tiveram esse histórico, o que acontece é que eles vão criando uma resistência como se fosse uma casca. Para a vida, né? A realidade de onde eles vêm é muito dura e para aguentar eles têm que ir se endurecendo. Então, o trabalho na Fundação Casa, o que ele faz é um pouco quebrar essas barreiras e eles vão... Sabe, a gente às vezes tem alunos de 13, 14 anos e de repente você vê que eles começam a lembrar que eles têm 13, 14 anos, que eles não têm mais que ser aqueles durões, né? Que eles podem dar risada, se divertir, cantar, tocar, né? Eles vão entrando em contato novamente com uma parte mais sensível. E eu acho isso muito importante depois para a saída deles, né? Exatamente. E também para que eles aguentem aquele tempo que eles ficam reclusos ali, né? Agora, além desse trabalho, que a gente já falou, também tem intercâmbio de polos e países. Como é que é isso? Bom, intercâmbio de polos, o Michel também pode contar um pouco, mas a gente, algumas vezes por ano, junta alunos de diferentes cidades, aí a parte, eles se divertem muitíssimo, né? Porque é o passeio, então eles entram no ônibus, se juntam e se encontram em algum município, alunos de diferentes cidades, e às vezes de um mesmo curso, então podem ser, por exemplo, vários alunos de coral, ou também, às vezes, de diferentes cursos se encontram. E aí passam um dia inteiro apresentando uns para os outros, mostrando. Então é um momento de troca, né? Acho que você pode contar uma celebração, é um momento de felicidade intensa, imensa deles. As experiências enquanto educador, né? Você levar um coro de uma cidade para uma outra cidade, para um teatro. Às vezes tem cidades que não tem teatro. Então você leva a criança para um teatro, aquele encantamento com o espaço, com as pessoas, e ver o trabalho do outro, a troca, essa energia positiva de você ver um outro trabalho, uma banda sinfônica, um grupo de cordas friccionadas de violino, ou um coro, ou um grupo de percussão, enfim. Isso é incrível, né? Eu tenho uma experiência que acho que ela é impagável, né? Que é no primeiro encontro de coro que a gente fez, que a gente hoje chama Em Cena, né? Nós apelidamos lá em Jundiaí de Guri em Vox, por causa de voz, mas também por causa de vocação, né? Buscar a cada um a sua vocação. E acabou e tinha um coro de um polo Piracicaba, né? E quando acabou o evento, falando do Teatro do SESI em Piracicaba, e o pessoal não queria ir embora. O pessoal do teatro não precisa desligar isso aqui, não, tinha que cantar. Não, vamos ficar. Por favor, deixa a gente ficar mais um pouquinho aqui, porque estava tão legal, estava tão incrível a energia desse momento de, poxa, eu estou mostrando a minha arte para um outro guri de uma outra cidade que também vive o guri, né? Então, eu acho que o encontro de polos, né? Encontro de naipes, enfim, eu acho que é um momento de celebração e os guris ficam o ano inteiro esperando. Então, e é uma injeção de ânimo também, nossa, né? demais. Para todos. Então, tem alguns momentos que são assim. Cada polo se apresenta, ou tem momentos que a gente canta todo mundo junto, ou toca todo mundo junto. Então, imagine só a energia de 500 crianças, 500 adolescentes cantando uma mesma peça. Que legal. Então, isso é emocionante demais, né? Isso é incrível demais. E muitas vezes eles esquecem, né, que no município vizinho também tem guri, né? É engraçado. É um projeto muito grande, mas aí a gente vive também a escala pequena de cada cidade, de cada história. Então, é o momento em que eles olham e falam, nossa, é desse tamanho, né? Tem também os meus vizinhos ali, né? Queria agradecer muito, Michel, a sua entrevista, Obrigado. esse bate-papo e dizer que você é sempre bem-vindo aqui. Obrigada. Obrigado. Você continua com a gente, né? Certo.
A gente faz uma rápida parada no Ação e Cidadania. Voltamos já já com mais Projeto Guri. Estamos de volta com a Ação e Cidadania, hoje conhecendo o trabalho realizado pelo Projeto Guri. Continuo com a Alessandra Costa, diretora executiva do projeto, e neste bloco eu recebo o Aidan Schmidt, aluno do grupo de referência. Seja bem-vindo ao programa, Aidan. Obrigado. A gente estava no outro bloco falando sobre essa questão do intercâmbio de polos e tem também o intercâmbio entre países, né? Isso. E o Aidan já foi para a Noruega através do projeto. Como que foi essa experiência, Aidan? Isso foi um dos primeiros intercambistas aí pelo Projeto Guri, no programa MOVE, que é o programa promovido por uma organização internacional. E foi uma experiência incrível, porque o Guri já me proporcionou oportunidades, muitas oportunidades que vão ficar para sempre na minha memória, e essa é mais uma delas, né? Que eu sempre tive um sonho pessoal de andar de avião e fui para fora do país, né? E foi uma experiência incrível. E assim. muitas horas até a Noruega. Muitas horas, 14 horas de voo. Conheci muitas pessoas, nós fizemos muitas coisas boas lá. E como é que foi esse intercâmbio? O que você fez nele? Nós estudamos 3 meses numa escola de jazz, né? Ficamos lá no internato, morávamos lá na escola, estudando todos os dias lá, todas as refeições com as pessoas, com os professores. E depois desses 3 meses, nós participamos de festivais, tocamos para o rei da Noruega, tivemos essa oportunidade no jubileu do rei, de coroação do rei da Noruega, nós tivemos essa oportunidade. Tocamos em festivais, promovemos alguns workshops, algumas oficinas lá. Foi mais ou menos isso que a gente fez por lá. Agora, você já imaginava que fosse chegar à Noruega com seu instrumento, com a sua vontade de estudar música? Jamais imaginei que eu poderia chegar nesse lugar, assim, fora do país, com a música que a gente sabe que é difícil, né? De um músico, ainda mais no Brasil, nosso país, de ir para fora. E tive essa oportunidade através do Guri. Fiquei muito feliz com tudo isso. O que mudou, assim, de lá para cá? O que mudou na tua vida depois de você conhecer uma nova cultura, de ter estudado fora? Então, uma do divisor de águas, né, dessa experiência foi a gravação do meu EP, que eu gravei um projeto lá, 4 músicos, com uns músicos lá da escola que eu conheci, meus amigos. Nós gravamos esse projeto e foi um divisor de águas, né, porque a partir daí agora eu posso fazer muitas coisas. Eu sinto que eu posso realizar ainda mais coisas grandiosas. E acabou de voltar, né, Aidan? Também chegou coisa que não tem nem um mês, né? Não tem mês, ainda está no sonho, vivendo aqui no sonho. E como é, Alessandra, esse trabalho de poder proporcionar uma experiência como essa para esses meninos tão novos, né, de estudar fora, de conhecer outros países, outras culturas? Como é que funciona? Essa é a parte mais divertida do trabalho, né? Quando você vê o resultado acontecendo e o que dá para... Enfim, o que não é nem só proporcionar oportunidades, né? Mas as oportunidades estão neles também. Então, cada aluno que chega para a gente tem ali um desejo, uma vontade, uma história de vida. São muitos alunos, mas a gente tenta trabalhar individualmente, né, com as expectativas e as possibilidades de cada um deles, né? Eu queria explicar um pouquinho o que é esse projeto, Por né, favor. o MOVE. Então, nós já há quase 5 anos, o Projeto Guri entrou para uma associação internacional de programas de música para jovens. E essa associação tem organizações de quase 40 países representadas lá. O nome da organização é Jeunesse Musicale. Fica sediada na Bélgica, mas tem atuação em muitos países, principalmente na Europa. E desde que a gente entrou para essa associação, muitas oportunidades surgiram de difundir, né, de trazer o Projeto Guri a público em outros países e também fazer parcerias para criar novas oportunidades para os nossos alunos. E uma das parcerias foi essa, que é o Projeto MOVE. Então, envolvidos estão a Noruega, o Brasil, com o Projeto Guri, o Malawi e Moçambique, na África. Olha, que legal. São 4 países. E aí é um projeto de intercâmbio para jovens músicos que voluntariam nos países para onde eles vão, ficam entre 6 e 10 meses morando nesses países e ficam trabalhando em uma das organizações parceiras.
Esse projeto é inteiramente financiado pela Noruega, pelas Forças de Paz da Noruega. E é muito incrível, né? Porque a gente não só mandou 2 intercambistas para a Noruega e 2 para o Malawi, como também recebeu 2 de Moçambique e 2 da Noruega. Então, os que vieram ficaram na região de São Carlos, e para os alunos de São Carlos também foi uma grande oportunidade de poder interagir um intercâmbio com mesmo, essas novas, né, pessoas que foram dar aula, participaram das atividades do polo. Legal. E tudo mais. E como que é feita essa seleção de alunos? Quem vai, os intercambistas? Bom, a gente tem várias etapas de seleção, então quem pode participar são alunos, ex-alunos e educadores do Projeto Guri. Esse é um projeto fechado mesmo para a comunidade do Guri. E aí a gente tem uma primeira fase de inscrição pela internet, no site. Depois tem que preencher lá um questionário super extenso. A gente estava até comentando que ele é gigante, mas a gente faz perguntas importantes nesse questionário, né? Para ver as condições que os alunos têm de viajar. Depois tem uma etapa presencial, a gente seleciona 10 potenciais candidatos para essa etapa de entrevista. É uma peneira mesmo, né, Aida? Depois a gente dá uma tarefa-teste e finalmente escolhe os 4 que vão. Oi, Dan, como é que foi saber que você tinha sido escolhido? Foi uma surpresa, porque eu não esperava, né? Não esperava nem essa oportunidade surgiu do nada, assim. E eu me inscrevi, não esperava ganhar, assim. Não esperava ganhar essa oportunidade, essa chance de estudar fora. Foi passando de fase em fase. E conseguiu. Conseguia. Foi muito surpreendente, assim, para mim. O Aidan desde o começo se destacou, assim, no processo seletivo, porque ele é muito animado, participativo e a gente viu que apesar de ser novo, né, tá com 19, ele já tinha ali as qualidades necessárias para passar 6 meses fora, e porque nem todo mundo, uma certa né, maturidade tem que ter, também. tem que ter. Conviver com outras pessoas, né, num contexto ouvindo norueguês muitas horas por dia. Comendo, né? comidas diferentes. Diferentes, com certeza. Né? A gente tem iniciativa também para desenvolver projetos, né? Que é importante nesse projeto Move, você ter a liderança de desenvolver projetos. Então, se você não tem isso, fica realmente só faltando alguma coisa, né? Sim. Agora, os alunos que participam do projeto Guri, eles precisam estar matriculados, estudando, vocês têm um controle em relação a isso? Para participar do Guri? Sim. O único pré-requisito para ingresso no Guri é a matrícula numa escola, que pode ser pública ou particular, tanto faz, né? A frequência à escola. Não precisa ter nenhum conhecimento prévio de música, basta ter vaga no polo da cidade do candidato, né? Então, tem uma espécie de, se não tiver vaga, tem uma lista de espera. Às vezes, em alguns municípios, quando abre matrícula, tem gente que faz fila, aquela coisa. Tem cidade que a gente fala, nem divulga na televisão, porque já tem gente acampada 2 dias na porta. Não instrumentos também, tem preferência de instrumentos também. E aí os alunos têm que ir com um pai ou responsável para fazer a matrícula, levando os documentos, enfim. Aí todos os detalhes para ingresso estão no nosso site. Então, o nosso site tem uma lista dos municípios, dos horários de funcionamento de cada polo, dos cursos que cada polo oferece. Legal. Agora, o Projeto Guri também está à frente de um festival, né? Queria que você falasse para a gente sobre o Imagine, isso? Sim. Então, o Imagine é um outro fruto dessa parceria internacional que nós fizemos com a Genesse Musicale. Então, o Festival Imagine acontece já há muitos anos em muitos países. Na Suécia, por exemplo, há mais de 20 anos. Tem muitos artistas famosos, músicos famosos da Suécia que surgiram no Imagine. E ele é um festival competitivo para todos os estilos musicais, que acontece em diversos países. E o vencedor de cada país depois concorre numa final internacional, que acontece a cada ano num país diferente, né? Então, como você participa do Festival Imagine? Você pode ser um solista ou um grupo. O grupo tem que ter no máximo 8 integrantes e todos os integrantes têm que ter entre 13 e 21 anos de idade. Então, essa idade limite não pode ser desrespeitada. Vale tudo, todos os estilos, vale instrumental, vale vocal, vale gospel, sertanejo, rock, música clássica, enfim. E essa é a parte divertida do festival. Numa mesma semifinal, você vê candidatos completamente diferentes concorrendo. E os critérios de seleção do júri são critérios universais. Então,
O que é avaliado é a performance de palco, a originalidade do repertório. É um festival que valoriza muito a composição própria, né? Então, não pode cover. Você pode ter versões de músicas que já existem, mas tem que ser a versão que o grupo fez, né? Que o músico fez. A organização, a preparação para participar, né? E é isso, são esses os critérios. E deve sair muita joia desse festival também, né? Sai e é difícil, né? A escolha é difícil. Muitas vezes você tem muitos candidatos bons e quem ganhou no ano passado, esse é o segundo ano que nós promovemos o festival, então o ano passado foi o primeiro e quem ganhou foi uma banda de heavy metal, que é a Cephion, que vai esse ano representar o Brasil na Croácia. Pô, que legal! Inclusive, o baixista, ele é lá da minha classe, né? Eu que divulguei lá o festival e ele acabou ganhando, assim. Ficou muito feliz. Obrigado por você ter divulgado aqui na faculdade e eles ganharam essa oportunidade de competir fora agora também. Muito bom, Vamos para a Croácia em dezembro. Legal, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigada, para falar um Maria. pouco desse projeto tão bacana, projeto que traz tanta cultura, né, para crianças, adolescentes, enfim. Alessandra, quer deixar um contato? Bom, as informações sobre o projeto, como eu falei, estão todas no nosso site, que é www.projetoguri.org.br. E, para dúvidas, em geral, a gente dá o e-mail de contato, que é contato@projetoguri.org.br. Obrigada, Alessandra. Obrigada. Aidan, muito obrigada e boa sorte para você. Muito obrigado. É isso aí. O Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Sugira um projeto social que faça a diferença em alguma comunidade. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.